Você já se perguntou por que, mesmo fazendo de tudo para evitar o estresse, ele parece que tá te perseguindo? Aqui vai uma verdade brutal. O estresse, ele não é o seu inimigo. Fugir dele, sim, é que tá te destruindo. Eu sou Jéssica Martani, eu sou médica, sou psiquiatra e hoje você vai entender por que dor, o caos e até mesmo o fracasso são essenciais para sua vida e para sua evolução. Bem-vindos ao Brilhantemente, é a ciência que transforma a sua mente. Deixa eu te contar uma história. Tive um paciente que ele me disse: ai, doutor, eu quero ter uma vida sem problemas, sem estresse, só quero paz. E aí ele tinha se demitido do trabalho, ele tinha cortado laços com pessoas que ele não gostava, tinha abandonado os projetos que desafiavam ele. Tudo isso para evitar o desconforto. Mas o que aconteceu? Em vez de ele ficar melhor, ele acabou ficando mais infeliz e sem propósitos. E esse é o maior erro que a gente comete. É lógico que é importante a gente cortar relações com quem não tá ajudando em nada, mas assim, isso deve ser feito de uma maneira equilibrada, digamos assim. E é o que eu falo, gente, esse é o maior erro. Acreditar que a felicidade vem de evitar o caos. O problema é que a vida não funciona assim. Nassim Taleb, no livro Antifrágil, ele explica que tentar viver em uma redoma de proteção não apenas te enfraquece, mas nos faz mais vulneráveis aos impactos inevitáveis da nossa vida. E ele diz: sistemas realmente fortes são aqueles que não apenas resistem ao caos, mas crescem com eles. A ausência de estresse, ela nos enfraquece tanto fisicamente quanto mentalmente. E quantas vezes você já tentou evitar situações desconfortáveis achando que isso era autocuidado? Só que o verdadeiro autocuidado é aprender a se tornar antifrágil. Usar o caos, a pressão e até o fracasso, os erros, como uma ferramenta de crescimento. Para entender o conceito de antifragilidade, imagine 3 sistemas. Primeiro, o frágil, uma taça de vidro. Qualquer impacto destrói. Resiliente, um elástico. Ele vai suportar o estresse, ele vai ter puxa e tal, ele vai mudar o jeito dele, mas ele volta ao estado original. E o antifrágil, por exemplo, o músculo. Quanto mais você desafia ele, ao invés dele ficar do jeito que ele tá, ele faz o quê? Ele cresce, ele fica mais forte. A antifragilidade não é apenas resistir, é usar o impacto como um combustível para o crescimento. O conceito de antifragilidade, ele foi inspirado na biologia. Nosso corpo e nossa mente evoluíram para justamente conseguir crescer com os desafios. Por exemplo, o estresse moderado, ele vai ativar o hormônio cortisol, que em níveis controlados vão aumentar o nosso foco e o nosso desempenho. Sem ele, nossa capacidade de adaptação e superação desaparece. E isso é válido para tudo. Emoções, relacionamentos, trabalho. Pense nas situações que mais te marcaram. Foram momentos fáceis ou foram aqueles mais difíceis que te fizeram crescer? E vamos falar um pouco da antifragilidade e o contexto na saúde mental. Então, assim, na psicologia, a gente chama isso de crescimento pós-traumático. Estudos do Tedeschi e do Calhoun nos anos 90 mostraram que, em vez de apenas sobreviver a um trauma, muitas pessoas relatam crescimento pessoal, espiritual e emocional após as adversidades. Por exemplo, perda de um emprego. Ficou triste e tal, mas com isso descobriu novas habilidades e começa uma carreira ainda melhor. Por exemplo, término de relacionamento, a gente sabe quanto que dói. Mas com isso, a pessoa ela consegue aprender a se desenvolver, a desenvolver autonomia emocional, se torna mais forte, e muitas vezes até encontra alguém melhor, por que não? O Viktor Frankl, que ele fez aquele livro Em Busca de Sentido, ele foi sobrevivente do Holocausto. E ele dizia que as maiores adversidades nos ajudam a encontrar propósitos. É aquele dizer: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E esse porquê é a base da antifragilidade. E aí, gente, tem essa questão do pense positivo, não pode nunca pensar negativo. Tudo isso, essa cultura tóxica, ela vai ignorar essa realidade. Porque assim, não é sobre ignorar a dor ou pintar a vida com esse otimismo tóxico. É sobre aceitar o desconforto e transformá-lo em crescimento. Fugir do estresse só vai aumentar essa fragilidade.
Agora, eu vou mostrar para você como aplicar a antifragilidade de forma prática. Primeiro de tudo, não se coloque numa redoma. Você que é mãe, é pai, não coloca os seus filhos numa redoma também. A aleatoriedade, os erros, a incerteza, o estresse, a desordem, tudo isso faz parte da nossa vida. E é assim que até a própria natureza se desenvolve. Então, às vezes o que era mar vira deserto, o que é deserto depois volta a florescer. É assim, inclusive, na história, quando grandes crises romperam em grandes desenvolvimentos tecnológicos e ocasionaram superação aí para o mundo contemporâneo. E não tem jeito. Só consegue obter algum tipo de ordem aquele que assume a imprevisibilidade. E o mundo, gente, o mundo é imprevisível, as pessoas, a vida ela é muito mais labiríntica do que a nossa própria memória consegue tangibilizar. Segunda coisa, propósito. Conexão com um propósito maior. Frankl disse que o propósito ele é o antídoto contra o vazio existencial. Então é muito legal, faça aí umas listas do que é importante para você. Essas vão ser a sua âncora quando o caos vier. Outra questão é a parte física, gente. Mesmo no caos, não esqueça de se cuidar. Então, o básico, boa alimentação, o sono, tudo isso é super importante. Se recuperar é muito importante. Então, o sono ele está muito implicado nisso. O estresse ele só se torna perigoso quando a gente ignora a recuperação. Pesquisas mostram que pausas estratégicas, elas aumentam a produtividade em 40%. Então, inclua na sua vida micropausas. Então, meditação, alongamento, respiração, isso inclusive vai te deixar mais forte quando algo ruim acontecer. Então, cuidar do seu corpo, cuidar de toda essa parte, tá? Outra parte é a intelectualidade, gente. A curiosidade, ela é uma forma de antifragilidade. Então, aprender algo novo vai criar novas conexões cerebrais e mais ferramentas para você lidar com os desafios. Então, ler um livro fora da sua área ou começar um hobby desafiador. Então, assim, se movimente. Ficar parado até te protege. Mas o problema é que essa proteção te impede aí de explorar novos avanços que podem mudar a sua vida. Outra parte importante, rede de apoio. Redes de suporte são fundamentais. Teve um estudo de Harvard sobre a felicidade e ele mostra que conexões profundas vão proteger a gente de adversidades. Um exemplo legal é agende um tempo para você fortalecer vínculos. Faça ligações, tenha conversas significativas, vai dar umas risadas. Tudo isso é super importante para você conseguir manejar os momentos de caos. E assim, né, gente, enquanto alguns tratam a saúde mental como pense positivo, tudo se resolve, aqui a gente sabe que isso é um insulto à profundidade da nossa mente humana. A dor emocional é tão válida quanto a dor física. A gente não banaliza o sofrimento, a gente transforma ele. E nós somos aqueles que acreditam na ciência e no propósito verdadeiro e no crescimento. E claro, se você não está conseguindo lidar com essas adversidades, a psicoterapia vai te dar muitas ferramentas e muitas vezes é importante buscar uma ajuda médica psiquiátrica. Tudo isso não vai te deixar frágil. Ser forte é reconhecer que a gente também precisa de ajuda. Aqui é a Jéssica Martani, seu cérebro sem pane. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui no Brilhantemente é a ciência que está a serviço da sua transformação. E me fala aí, pessoal, qual disso tudo que eu falei que você acha que você precisa melhorar? Comenta aqui qual foi o maior desafio que você enfrentou e no final você fez foi se fortalecer. E manda logo esse vídeo para quem tá passando por aquele momento punk da vida. E no próximo vídeo nós vamos mergulhar ainda mais nos mistérios da mente. Então se você quer se desenvolver, já ativa o sininho, se inscreve e te vejo na próxima.